E aqui está falando para vocês um cristão perfeito. Mas pelo menos eu sei quando eu estou sendo sem vergonha, eu sei quando eu estou sendo descarado, eu sei quando eu estou terceirizando a culpa. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? Eu sou assim porque a minha igreja, eu sou assim porque o meu pastor... vai lá essa mão, né? Pelo amor de Deus. O que você ia falar? Não ia falar. Eu ia falar, mas já passou muito. Então tá bom. Agora eu não tenho. Não, então já que não tem... Mas pastor, o reflexo da liderança não vem do líder também? Porque assim, eu digo assim, antes, não que eu não gosto, porque eu gosto, aprendi a amar. Mas antes dele existia um outro pastor, que era aquele cara que... Top! Nossa. Aí vem a comparação, ó. É natural. Aí o que acontece? Aí chega alguém mais devagar. Eu tô entendendo. Um perfil diferente. A igreja toda acabou indo por esse mundo. Aí quando o outro estava lá, todo mundo, até que ele dava essa liberdade para você também fazer. Então assim, não existe também um pouco disso, a motivação do liderado parte do líder. E quando o líder não é motivador, como motiva uma galera que já deu uma brecada porque chegou brecando? Não, eu entendo o que você está dizendo. E às vezes não libera você para fazer, porque não te dá liberdade para fazer. Entendi. Então, é muito relativo também, fica meio que preso nisso. Não, legal, eu vou perguntar o teu nome agora, mas depois eu vou perguntar o teu nome para falar com você, falando o seu nome. Eu tenho cara aí, né? Aí... tem cara de um nome aqui. Fala então tá legal, Joaquim, né? Tô brincando. Aí o que acontece? Eu ia falar. Entendi. Não, mas você se deu bem, que aí ela falou, aparece ela que botou a cara. Aí nesse caso, o que acontece? Não, isso acontece. Reunião tem muito disso, entendeu? Todo mundo pensa, mas um bota a cara. Aí a gente pensa que é só aquele. E aí, em relação ao que você disse, eu até entendo e concordo no aspecto psicossocial, não no espiritual. Por quê? Porque, digamos, tem aquela pessoa, aquele professor que faz você gostar da matéria. Porque ele provoca você. Tem isso. Só que, digamos, existe aquela situação que, por exemplo, você tem aquele cara, o Felipe e a Ariana tiveram o privilégio de ter pai e mãe crente. Eu, por exemplo, com 11 anos de idade, meus pais eram separados, minha mãe não era crente, e ainda tinha manifestação demoníaca na minha casa. Aí, raciocina comigo. Imagina como é que você vai, né, ter com 11 anos de idade uma experiência desagradável de dormir com alguém endemoniado, né, e essa pessoa, por exemplo, a qualquer hora da madrugada se dirige a você e é a sua mãe e você não sabe quando é a sua mãe e quando é a tal da entidade. Aí, por exemplo, se a gente pegar esse raciocínio, eu não poderia ser crente em Jesus. Muito menos pastor. Tô falando de um garoto de 11 anos. Não tô falando de um cara de 44 hoje. Aí, observa bem. Se eu pegar essa ideia, por exemplo, meu caso, na minha igreja. Eu geralmente saio muito para pregar, né? Tem até que diminuir um pouco, o povo está reclamando. E aí nisso, não os que me convidam, né? A minha igreja. Aí nesse caso, não, tô falando sério. Se bobear, ele está até descontando do meu salário. Né? O dia que não vem, corta aí, diminui aí. E aí nesse caso, por exemplo, eu tô sempre saindo para pregar, então eu chego com o irmão e falo assim, tem como você pregar no meu lugar? Né? Tal, eu falo com um, com o outro, tudo tal. Já teve vez de uma irmã falar assim, pastor, Deus me deu uma palavra, tem como ver um dia para eu compartilhar com a igreja? Amém, irmã, sem problema nenhum. Só que eu não tive essa experiência. Meu pastor não liberava o culto. Mas não liberava mesmo. Quem pregava geralmente era seminarista, como a igreja não tinha seminarista, era seminarista de fora, né? Ou seminarista que às vezes a igreja adotava seminarista. Ajudava a pagar o seminário do cara, ajudava com o livro e tal, e o cara ajudava trabalhando na igreja, evangelizando, na música, alguma coisa do tipo. Então esses caras tinham carta branca. Eu não tinha. E aí, para ter uma ideia, assim, eu pregava no retiro de jovem, quando os seminaristas não iam. Eu geralmente pregava culto de praça, não sei se vocês lembram, que era muito comum, 3 horas da tarde, aquele sol de rachar, né? A gente com a testa brilhando lá fora,
e aí cantando música que falava de Jesus, né? Não tinha esse negócio de cabeça, cauda, prosperidade, esse negócio assim, né? Não que eu seja contra a prosperidade. Se eu puder sair do arroz com ovo, eu saio com a maior alegria. Mas, né, eu entendo que o céu ainda deveria ser uma mensagem mais importante. E aí, diante de uma situação dessa, né, ar livre eu tinha oportunidade. Por quê? Tinha pouca concorrência. Culto na casa de alguém, né, tinha pouca concorrência. O que aconteceu? Tinha um desejo tão grande de pregar e não tinha oportunidade. Comecei a chamar meus vizinhos. Ou seja, por exemplo, estou na minha igreja, mas se minha igreja falar assim, pastor Robelano, não dá mais para a gente caminhar. Amém. Eu não vou precisar parar de pregar. Eu, por exemplo, eu tenho uma plataforma digital. Coisa que, digamos, Billy Graham não teve. Jim Swaggart não teve. Né? Assim, tantos e tantos pregadores não tiveram. Eu tenho uma plataforma digital. Eu tenho meus vizinhos. Tem um lugar onde eu estudo, tem um lugar onde eu trabalho. Ou seja, o campo é um mundo. Onde eu estiver, vai ser o meu púlpito. Missões começam onde eu estou. E o que acontece? No aspecto psicossocial, tudo bem. Por exemplo, tem aquele líder que te incentiva. Tem aquele que corta a tua asa. Por exemplo, eu já tive pastor que assim, pastor, eu queria fazer isso, faz um projeto. Vamos orar. Aí o que acontece? Pô, fazer um projeto, mas ele nem me ensinou a fazer um projeto. Dei meu jeito. É para fazer um projeto? Peguei papel e caneta e fiz um projeto. É projeto? Não sei, para mim é projeto. Dá licença? E aí tá aqui o projeto. Ah, obrigado. Deixou lá na mesa dele. Aí beleza, aí passou um tempo, passou outro, até que chegou uma vez, né, que ele falou um negócio de uma determinada situação. Ah, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem gente que não quer isso, não quer aquilo, mas e o projeto? Ah, Roberto, você complica tudo. Então, onde eu quero chegar? Passei por isso? Sim. Só que essas coisas só aumentaram a minha sede. Essas coisas não... como é que eu posso dizer? Eu sei que eu vou usar uma expressão infeliz, mas é como uma represa que não aguenta e racha. Né? É aquele caso. O que Deus tem para realizar através da sua vida e do seu ministério não vai ser retido. Não vai. Entende? E o que acontece é o seguinte, de repente, aquela liderança ali é um mecanismo que pode contribuir para potencializar o seu ministério. O que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de Moisés se não fosse Faraó? O que seria de José se ele não tivesse aqueles irmãos, irmão, eu penso. Se ele não tivesse os irmãos que ele tinha. Então eu não sei se dá para perceber, né? Assim, se você olhar, Deus, ele no aspecto espiritual, não sei se dá para você entender. Por exemplo, eu não estou aqui justificando uma postura de um líder. Eu estou dizendo que é o seguinte, por exemplo, no meu contexto, né, como batista, a nossa liderança é democrática. Então, por exemplo, a igreja pode votar para eu chegar e a igreja pode votar para eu sair. Né? A igreja pode me convidar para entrar e a igreja pode me convidar para sair. Né? Então, para quem está querendo ser pastor batista, pensa duas vezes. E aí, nesse caso, o que acontece? Em contrapartida, eu não sou subordinado a um presidente de campo. Ou seja, eu sou o presidente da minha igreja. Então, eu vivo uma certa pressão, né, da democracia, da comunidade do povo, mas eu não tenho uma pressão do episcopado e não tenho uma pressão de um líder principal. Não tenho isso. Né? Então, o que acontece? Pressão a gente sempre vai ter. Né? A questão é qual pressão que você acha que é melhor para ter. Aí a decisão é sua. Mas aí, onde eu quero chegar com isso? No meu contexto, eu fico à mercê de quê? Da minha igreja falar assim, poxa, a gente gosta do pastor Robelano, mas ele tem uma certa dificuldade para, por exemplo, minha pregação, não sei se dá para vocês perceberem que assim, além de não que eu não estude, mas a minha linguagem é pobre, eu admito isso. Minha esposa até fala, Robelano, você não fala como pastor, né? E aí nesse caso é verdade,
assim, eu não tenho essa postura. Tem gente que fala que eu pareço mais seminarista que pastor, né? E aí nisso, outro dia meu irmão, pô, pastor, parece que é vendedor de limão, pô. E aí nesse caso, não o pessoal escracha comigo. Então, o que acontece? Só que eu entendo que esse é o meu jeito, e o meu jeito não me impede de fazer o que Deus está fazendo na minha vida, né? E assim, eu entendo que quem respeita a unção, respeita a unção. Quem respeita a unção, não respeita traço de personalidade, não respeita a marca do meu carro, não respeita o grau do meu anel de formatura. Respeita a unção, ou seja, ele é mais novo do que eu, ele é mais gordo do que eu, ele é mais velho do que eu, ele é mais pobre do que eu, ele é mais rico do que eu, só que Deus colocou o cajado na mão dele. Quem não respeita isso, não adianta. Eu posso estar pintado de ouro que não vai funcionar. Então, digamos, em relação ao meu contexto, não é muito difícil resolver. A igreja pode, antes de mandar embora, verificar o seguinte: a gente pode cercá-lo de ferramentas. Manda para um congresso de liderança, manda para um seminário de não sei o quê. Pastor, pega esse final de semana, vai para tal lugar, vai ter uma palestra com fulano de tal, tá tudo pago, presente do ministério diaconal para o pastor. Beleza. No caso de uma igreja que tem um pastor principal, o pastor pode fechar um acordo, né, com uma organização de liderança, tudo tá, e falar assim, ó, estou mandando a minha pastorada toda, né, para esse seminário aí de liderança avançada, ó, trata bem dos meus garotos, eu quero eles tinindo nas congregações. Beleza. Por exemplo, no aspecto metodista e presbiteriano eu fico meio perdido, porque assim, a igreja ela decide, mas o episcopado também, não é isso? Ah, você não é presbiteriano, nem é metodista. Mas, gente, metodista é ele, ela, eles três. Aí eu pensei que só tinha metodista e assembleano, perdão. Não. Eu pensei assim, não. Silas Malafaia. Ah, sim. Aí o que acontece? Em relação, por exemplo, então, no seu caso, né, o presidente é que olha e fala o seguinte, ó, vou mandar geral para tal lugar, é uma situação, né? Ele é metodista. Ah, então beleza. Então, no seu caso, é a congregação ou é o episcopado que... É o episcopado. Cada 2 anos. Aí o pastor fica lá e tudo e tal. A igreja não opina. A igreja não opina, ou seja, cheguei e tem um pastor novo. Gostei desse pastor, mas ele está indo embora. É mais ou menos assim. Ah, então beleza. Aí, no caso, por exemplo, deles, né, já é uma situação que depende do episcopado, né, fazer um trabalho do tipo, olha, a igreja, eu estou percebendo que assim, o pessoal está muito descontente com o pastor Rafael. Então, tá dando para entender? Ou seja, o pessoal fez, porque é aquele caso, né, onde eu quero chegar. A gente chegou a um ponto que a gente usa muito os números para critério de espiritualidade. E é complicado, porque se fosse assim, Jeremias não seria um homem de Deus. Quem levou a pregação de Jeremias a sério? Né? Mas são critérios. Por exemplo, no caso da igreja metodista, o episcopado está olhando. No meu caso, não é o episcopado, é a congregação. Quando o pastor chegou aqui, tinha 300 membros. A gente está com 150. Quando o pastor chegou aqui, a entrada era 100 mil. A gente está com 5 mil de entrada. Ou seja, né, ó, o pastor não está com Deus, não. Então, por exemplo, o que a gente faz? Vamos botar Deus no pastor, né? Pastor, vai para tal lugar, faz isso, faz aquilo outro. Então, assim, são situações que, no meu caso é a congregação, no caso dele é o episcopado, no seu caso é o presidente ou o coordenador que o presidente colocou para avaliar esse negócio. Então, é uma situação. A igreja, né, no meu caso, a igreja dá uma resposta mais direta. Tem uma assembleia e tem uma votação. A gente quer o pastor Robelão ou não quer? No caso, por exemplo, né, no seu caso, não gostou, come menos, é outra situação. Aí, né, não, a assembleia também está rindo. Aí o que acontece? Mas o que eu achei engraçado é que poderia ter sido eu também. Também? Então tá bom. Aí nesse caso, né, por exemplo, a sua única resposta é o quê? A gente dá aquela resposta de assim, não vou, né, dou uma diminuída e tal. Aí vai chegar uma hora que
Vai chegar uma hora, eu tinha um colega que dizia isso, né? Contabilidade é tipo gravidez, uma hora a criança vai sair, velho. Não tem pra onde correr, né? Você esconde, amarra e tal, mas uma hora a criança vai sair. Então, assim, não tem como maquiar resultado. Vai chegar uma hora que assim, diminuiu a entrada, diminuiu a frequência, diminuiu não sei o que lá, a igreja já não está conseguindo pagar o aluguel, assim, algumas coisas começam a acontecer que sinalizam, né? E aí vem a ação. E o povo, que assim, eu não mando, eu obedeço, eu não brigo, mas posso dar uma boicotada, sabe como é que é, né, gente? O povo sabe como faz os paranauê. E aí nesse caso, né, por exemplo, em relação, né, ao tanto o caso dela quanto dele, desse jeito. E aí eu entendo que nessa parte é onde vem a questão do incentivo, né, assim de, poxa, o que pode ser feito? Isso estou falando da igreja, que assim, você tem pouca coisa que pode fazer porque você não está encabeçando lá em cima. O caso do Rafael é a mesma coisa, né? No meu caso, embora presidente, eu dependo do aspecto democrático, né? E assim, agora, por exemplo, no caso, o líder principal da sua igreja, ou o líder principal da sua igreja, aí sim, a gente pode chegar e botar a faca no pescoço, porque é o seguinte, pô, tirando Deus, ele é o cara. Então, assim, pô filho, resolve isso daí. É diferente, por exemplo, no meu caso, se eu quiser virar para cá ou quiser virar para lá, né, a gente faz uns 3 Pai Nosso, mais 5 Ave Maria, mais 10 reunião, né, bate na madeira, simpatia, conversa com um, conversa com o outro, bate um papo para negociar, né? Por exemplo, no caso dele, né, eu tô aqui com o pessoal, mas eu tenho que chegar lá, pô, bispo e tal, não sei o que, assim, tem que fazer alguma coisa, né? No seu caso, o pastor ele pode ter autonomia para trabalhar aqui, mas assim, é uma autonomia que não é bem uma autonomia, tá dando para entender? Então, assim, e às vezes tem situações que o povo pode estar olhando, mas por que o pastor não fez isso? Mas às vezes ele não fez isso porque é um controle de discurso. Por exemplo, o pastor Roberlan, ele é o presidente da igreja e tal, sim, mas tem gente ao redor dele, tem assessoria, tem diretoria, tem liderança, tem diácono, tem um monte de coisa. No caso, né, do Rafael, mas o pastor podia fazer. Peraí, o episcopado tomou uma decisão. Teve um papo de pé de ouvido. Teve uma reunião a portas fechadas. Não é bem assim. Ou então, digamos, mas o pastor fulano podia ter feito isso. Não, peraí, o presidente, né, de todo o campo chamou geral e falou assim, ó, a visão é essa. Quem tirar um tio ou um Y vai ser riscado por ele. Entende? Então o que acontece? E às vezes a massa pensa que assim, é só ele fazer isso. Não é, gente. Não é. Né? Minha falecida mãe dizia que quem conhece o calor da panela é a colher. Não, gente. Tem coisa que não é simples. Né? E assim, tem coisa que eu gostaria muito de fazer, mas não posso. Porque vai dar um desdobramento tão chato, que às vezes eu dou uma recuada. Agora, nesse aspecto, a gente verifica, sabe, que assim, como é que eu posso dizer? Desculpa de estar rendendo muito nesse assunto, mas é porque, assim, o nosso líder precisa melhorar. Só que tem coisas que dependem da estrutura onde ele está e depende de quem ele é. Por exemplo, meu caso, se minha igreja vai me mandar para curso ou não, o problema é dela. Eu vou no YouTube, eu vejo palestra, eu vejo o que eu faço. Tá dando para entender? Se assim, vou pegar um exemplo. Eu pregando, como é que eu posso dizer? Quando eu prego na igreja dos outros, todo mundo diz, né? Fala a Deus. Porque eu falo uns negócios, que nem eu preguei numa igreja uma vez, aí o pastor falou para mim, rapaz, teve uma hora que você falou um negócio que uma irmã regalou o olho para mim. E eu falei assim, não contei nada para ele não, irmão. Né? Então, o que acontece? Quando eu prego na igreja dos outros, tem gente que fala assim, Deus falou com ele. Só que na minha igreja eu conheço todo mundo. Então quando eu prego, geralmente ninguém fala Deus falou com ele. O pessoal faz o quê? Quem falou com ele, né? Então, tá dando para entender? Então, assim, é um tipo de situação que esse é o meu jeito de pregar. Sempre foi assim. E aí tem gente que, assim, uns riem, outros ficam chateados comigo. Não sei se vocês perceberem que eu não sou de ficar fazendo média. Né? Eu entendo que, assim, é aquele caso. Eu entendo você,
Mas que é safadeza, é safadeza. Tô do teu lado, vou orar contigo. Vai ser canalice. Deu para entender? Ou seja, pô, gosto muito de você, mas tá errado. Tá dando para entender? Ó, fulano, é o seguinte, a gente tá aqui rindo, mas a gente tá falando mal dos outros, né? Vamos mudar de assunto? Entende? Ou seja, eu entendo que pecado, gente, todo mundo peca, eu também peco. Só que a gente precisa chamar pecado de pecado. A gente não pode, como diz o pessoal que critica os eleitores do Bolsonaro, a gente não pode passar pano. Entendeu? Tá errado, tá errado. Pequei. Entendeu? E aí, diante dessa situação, às vezes tem gente que não gosta muito do meu jeito de falar. Então eu evito ouvir um pregador chamado Neil Barreto. Porque ele é o tipo de pregador que eu gosto, mas eu sei que é o seguinte, o povo assim gosta quando é a igreja dos outros. Na sua própria igreja, o pessoal quer um negócio tipo um Cláudio Duarte, entendeu? O pessoal quer um negócio assim, eu estou cheio de problema, eu sofro muito, eu quero uma mensagem para me deixar, né? Eu ia falar zen, mas zen é de outra religião, né? E aí o que acontece? O pessoal tem muito disso. Então o que eu faço? Eu tento ouvir pregador que é mais leve, alguma coisa assim, não funciona muito, né? Que nem minha esposa fala assim, Delano, você gosta de você falou meio assim e tal, assim, aí a gente volta para casa no carro, ela vai falando, entende? E tá bom, Gisele, assim, a gente vai tentando, mas assim, é minha característica, né? E assim, eu luto contra isso, mas é minha característica. Só que em compensação, eu sou um cara midiático, gosto de aparecer, estou no Facebook, Instagram, Twitter, tá entendendo? Snapchat eu ainda estou aprendendo, né? Eu tenho que fazer mensagens um pouquinho mais curtas, né? E tal, aquela coisa todinha. E graças a Deus minha esposa ainda não sabe mexer no Snapchat, tem gente que posta uns negócios que não tem nada a ver, né? E aí nesse caso, se ela visse, eu já ia sair do Snapchat. Como ela não assiste meus vídeos, então eu estou falando aqui. Se não nenhum aparecer nenhum bocudo para contar para ela, né? Então, que nem quando eu contei para os meus sobrinhos, né, que eu sou um seguidor recíproco. O pessoal me segue no Twitter, eu sigo de volta, né? E aí, em contrapartida, o pessoal vê eu vejo as coisas do pessoal e o pessoal vê minhas coisas. Só que tem coisas que algumas pessoas retweetam e compartilham, que é um negócio que minha religião não permite, né? E aí o que eu faço? Quando eu dou de cara com o negócio, eu clico na opção silenciar aquilo ali. Quando eu contei para os meus sobrinhos, né? Não vou falar aqui, né? Algumas coisas que aconteceu comigo, falei com meus sobrinhos, minha esposa regalou o olho assim para a minha cara. Eu falei, eu acabei de dizer que eu silencio, filha, por favor, né? Então assim, se eu tivesse sendo desonesto, eu não estaria contando com meus sobrinhos na sua frente, né? Até porque quem faz coisa errada, geralmente fala assim, eu pintei o cabelo? Não é mesmo? Então, o que acontece? Né? A pessoa se acusa sozinha. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que, assim, não defendendo o líder que, assim, não se desenvolve. Porque eu entendo o seguinte, não me interessa quem é o líder de vocês, não me interessa quem é a igreja de vocês, não me interessa se a igreja não investe em vocês, não me interessa se o pastor de vocês não investe em vocês. Se vocês acreditam no chamado de Deus para a vida de vocês, deem o jeito de vocês. Tem dinheiro? Beleza, não tem? Paga uma Oi Fibra, 60 e poucos, 70 e poucos reais, aquilo vai ser teu curso. Faz aula de inglês no YouTube, faz aula de mandarim no YouTube, aprende, por exemplo, sobre a Coreia no YouTube, ou seja, dá o teu jeito. Entende? Ou seja, entra em comunidades do Facebook de coisas relacionadas ao que você quer aprender sobre, sei lá, liderança, isso e aquilo. Aprende. Vê aquele pessoal, por exemplo, de igrejas que crescem, o que esses caras estão fazendo que não é pecado, que não é mercado, que eu posso fazer, que Jesus não vai me repreender se eu fizer, porque tem isso também, né? Nem tudo que dá certo é certo. E aí, nesse caso, por exemplo, poxa, eu vou investir em mim. Porque se tem alguém que tem que acreditar no meu ministério, sou eu. Talvez alguém na minha igreja fale assim, pastor Roberto é fraquinho. Bem, foi essa pessoa que me chamou para o ministério? Não, foi Deus. Deus viu alguma coisa em mim, não viu? Então eu vou fazer o quê? Vou amolar a faca que eu sou. Para quê? Para quando Deus for passar, que eu possa ser um corte tramontina. Então exatamente. Deus vai trabalhar em marketing. Entende? Por exemplo, eu até já pensei em fazer marketing, mas o meu medo é de repente confundir a parte da evangelização com a publicidade no evangelho, porque assim, o evangélico é muito treteiro.
Tá entendendo? Então, tá arriscado você Tudo fazer. dá problema na igreja. Por exemplo, uma vez eu preguei numa igreja, aí o cara, parabéns em stand-up gospel. Eu olhei assim, falei, caramba, tu prega, você estuda, você faz e acontece. Aí se eu fosse um pregador que prega igual quem lê bula de remédio, amados irmãos, doravante, vamos ler, né, a inerrante, porque ele fez o rante eu não sei, né, mas a inerrante, palavra de Deus, palavra, por que tem palavra eu não sei, mas ele fez. Aí o pessoal, poxa, pastor chato, né? Aí tu fala assim, como entende essa gente, né? Parece que a solução da igreja é o quê? Pega todos os pastores do mundo, joga no lugar, tá com uma bomba e resolveu. Mas assim, deu para entender? Ou seja, Deus chamou vocês. Ah, mas dá o teu jeito. Entende? Ei, professor. Só um instantinho. Você entendeu o que eu disse, né? Por exemplo, eu não estou concordando que assim, um pastor assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Não, eu sou tímido, vou dar meu jeito. O meu caso é o contrário. Como eu sou extrovertido demais, às vezes eu posso falar uma besteira, né? Eu lembro que, por exemplo, o cantor Isaías Mendes foi cantar na minha igreja e foi pregar. Aí eu separei a oferta dele, né? Dos CDs que a gente vendeu e tudo tal. Aí tá eu, ele e a esposa dele. Aí eu falei, meu irmão, olha só, o seguinte, pega a oferta com a diaconisa, tá bom? Porque pastor, dinheiro e mulher dos outros é um negócio que não combina. Eu vi que ninguém riu. Brinquei demais. Tá dando pra entender? Ou seja, assim, enquanto tem pastor que o problema dele é ficar muito na dele, o meu problema é que eu me solto demais, né? Aí, assim, esse tipo de situação, por exemplo, eu não faço por mal. Preciso aprender a me policiar? Preciso. Só que o que acontece? Aí onde entra aquela questão de um irmão olhar o seguinte, tem coisa que é o que o cara é. Mas tem coisa que ele pode melhorar. Só que aí depende da humildade. Entende? Aí depende da humildade. A pergunta é, até que ponto o pastor que segue o Jesus, que é manso e humilde, o pastor é manso e humilde? Aí já não tem a ver com a gente, já tem a ver com Deus. Deus chamou o cara, né? Aquele negócio, tanto cara top, Deus foi chamar logo eu. Por quê? Né? Então assim, ou Deus quer me ensinar alguma coisa, ou o azar do povo quer ensinar alguma coisa pro povo que eu pastorei. Azar é do povo. Aí, né? Então, depois o pessoal vai entrar em contato com o serviço de atendimento ao crente e falar assim, Senhor, o Senhor mandou o cara errado para nós. Mas assim, em relação ao povo, né, eu entendo que assim, tem coisa que a gente não tem muito o que fazer, né? No caso da minha denominação tem, né? É só dar o bilhete azul. Pastor, foi bom enquanto durou, e como dizia a Mara, e valeu, o que passou já passou, né? E aí nisso, tá bom, né? Já foi. E assim, no meu caso é esse. No caso de vocês precisam esperar a liderança principal, né, olhar assim, Tá dando certo. por aí, entendeu? Aí é que ela fez o sinal, então se você falar, vai parecer que quem é educado não tem vez, entendeu? Aí assim, então, é que o assunto que ela falou é muito pertinente, porque mostra primeiro o outro lado. O lado que vocês vão estar, seja como missionários ou como pastores, e o lado que eu já estou e que vocês não estão. E eu tentei passar várias perspectivas denominacionais. Que é assim, ninguém está livre e ninguém manda em tudo. Entende? Ou seja, eu sou presidente, mas eu tenho uma pressão democrática, né? No caso, por exemplo, da igreja dela, o cara não tem a pressão democrática, mas ele tem uma pressão lá de cima, né? No caso dele aqui, né, o líder não tem uma pressão democrática, né, não diretamente, né? Democrática todo grupo tem, mas assim, o cara não tem uma pressão democrática, ele não tem uma pressão de um líder principal, mas ele tem uma pressão de um colegiado. Digamos, suponhamos que o principal até gosta dele, mas tem uns 3 e 4 que tá assim, Rafael não tá dando certo não, deixa o menino, tá começando agora, e tal, não sei o que, parará.
Ó, mas já teve esse problema, teve aqui. Ou seja, tá o Rafael lá pregando, visitando, não sei o que lá, mas está sendo monitorado. Então, ou seja, o líder cristão, gente, não adianta, liderança, como dizia o apóstolo Silmar Coelho, é como andar de camelo. Você se acostuma, mas não vai ser confortável nunca. É brabo para você que não é pastor? É brabo. Se você for diácono, vai ser brabo. Se você for presbítero, vai ser brabo. Se for pastor, vai ser brabo. Se for bispo, apóstolo, pai apóstolo, patriarca, querubim, eu não sei o que você vai ser. Porteiro, vai ser brabo também. Não tem por onde correr, você que vai ser brabo, né? Perdão, vai falar, minha irmã. Não, é que seu nome? Luciene. Luciene. É que o senhor estava falando e eu me recordei da sua aula passada, como o senhor até citou o livro de Ageu. Que eu acho que se enquadra, embora a gente tenha falado mais no sentido da liderança, mas trazendo para a questão igreja, povo, né? A gente vê muito isso, né? Que hoje em dia, a gente volta para Ageu capítulo 1, quando Ageu vai dizer: aplicar os vossos corações aos vossos caminhos. O senhor falou, eu achei interessante semana passada. Ou seja, faz uma reflexão. E foi o tema da festividade da minha igreja. A gente fez aniversário do templo agora no final de janeiro e foi esse tema. Ageu, capítulo 1, versículo 5. A igreja aplicar o... Você que pregou? No domingo. Foi? Foi. Se falou de mim, não você tá por favor. Senão eu te processo. Papai. E trazendo até outra questão, a palavra, hoje, realmente a igreja está assim. A gente não busca mais, a gente quer falar da liderança, a gente quer questionar algumas coisas, mas se a gente olhar para nós, hoje nós como igrejas buscamos mais os nossos interesses pessoais, colocamos isso acima de tudo. Deixa primeiro eu constituir a minha vida, né, fechar, estar estável, depois de tudo eu tento ver o que sobra. A igreja parece aquela menina feia, que é o seguinte, Senhor. Tentei namorar todo mundo, não consegui, Vou ficar com ela. vai ela. Tá dando pra Sabe entender? aquele versículo do buscai primeiro o reino de Deus e as demais Homem feio coisas também. que serão acrescentadas? Hoje parece que a Não, gente eu falei homem feio também só porque você riu, aí eu falei homem Não, feio mas é meu também. caso. E aí hoje Você parece não que é a feio gente, não, cara. a igreja Você é bonito, meio cabelo que preto, vai morenão. invertendo isso, né? Então a gente começa, aí eu tava falando do versículo, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas me serão acrescentadas, parece que a igreja fez o contrário. Buscai primeiro os meus interesses, que aí o reino de Deus é acrescentado. Entendeu? E é aquela coisa, eu não vive sei porque mais. eu não sinto a presença de Deus. Minha igreja tá fraca. E na igreja aconteceu justamente isso. A gente teve uma das preletoras, que foi até... Eu gosto muito do jeito dela, porque ela tem esse jeito bem... Eu costumo falar que ela é João Batista... Direto ao ponto. João É Batista, papo reto. versão Não tem feminina. culpa. E aí tinha gente no final do culto, lá fora, falando: ai, gente, a igreja, ai, não gosto porque bateu muito, ai, porque não sei o quê. Eu falei, gente... Ó, não deve e não tem. Aquilo que Se o pregador tá falando contra cheque sem fundo, eu não passo cheque sem fundo? Amém, aleluia. E se eu passo, Senhor, me perdoa, me ajuda, me trata. Né? Mas justamente é uma palavra que vem assim diretamente ao ponto